ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Bruno Gonçalves Rose, doutor em Ciência Política. Seja muito bem-vindo, Bruno. Opa, Bruno. Tudo bem? Bom, Bruno, obrigado por você ter aceitado o convite. E você escreveu o artigo cujo título é Uma Reavaliação Libertária sobre a Política no Brasil no início do século XIX. Esse artigo foi publicado este ano na revista Libertarian Papers. Eu queria começar essa conversa, Bruno, te perguntando quais são as principais críticas libertárias que você apresenta acerca dos elementos do sistema político brasileiro daquela época. Bom, acho que um resumo desse ponto que eu avalio é que o Brasil tem uma história tendendo a um regime político mais autoritário. E eu vejo isso desde o início da história do Brasil, a partir de 1822, com a independência, né? Havia duas tendências políticas no Brasil durante o século XIX, representadas pelo Partido Conservador, pelo Partido Liberal. E a avaliação que eu faço é que, principalmente quando o Partido Conservador estava no poder, havia uma tendência, talvez nem sempre percebida, de ir para um lado mais autoritário, menos libertário. E outra coisa que eu percebo também é, ao longo do tempo, um medo muito forte da anarquia. Quer dizer, a gente tem essa tendência dentro da escola libertária do anarcocapitalismo, defender uma coisa descentralizada, e esse era justamente um medo que aparecia muitas vezes, medo de que, caso não houvesse um governo centralizado forte na corte, no Rio de Janeiro, que fosse se colocar um estado de anarquia, só que anarquia é vista como uma coisa perigosa. Nessa época, o grande debate político do século XIX, especialmente no segundo reinado, entre liberais e conservadores, era centralização do poder versus descentralização do poder. Tanto liberais quanto conservadores tinham uma preocupação, apesar desse grande debate, com a unidade territorial. E o medo da anarquia era justamente não o medo de uma descentralização do poder, mas justamente de uma desintegração do território, como aconteceu na América Espanhola. Que forma que você analisa, do ponto de vista libertário, essa preocupação que havia de que o Brasil não se tornasse vários países, mas a garantia de uma unidade territorial e esse grande debate entre centralização e descentralização? Eu faço essa leitura pensando em alguns colegas nossos do Instituto Mises lá dos Estados Unidos. Eles têm alguns colegas que eles criticam a maneira como tradicionalmente é contada a história da Guerra de Secessão ou da Guerra Civil dos Estados Unidos da década de 1860, em que se apresenta a Guerra Civil como um momento muito importante da história dos Estados Unidos, não só porque ali aconteceu o fim da escravidão, mas também porque se evitou que o país se dividisse em dois, ou quem sabe em mais países, né? Pelo menos em dois, o norte e o sul. E eu vejo uma coisa parecida, normalmente, até no nível popular, acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, se apresenta esse paralelo com a América Espanhola, falando que na América Espanhola houve uma fragmentação, que ao invés de haver um único grande país de língua espanhola, lá do Rio Grande até a Patagônia, houve essa divisão em vários países, às vezes países bem pequenos. E se coloca como uma coisa positiva, que o Brasil não, que o Brasil manteve basicamente o mesmo território desde a independência. Só que o meu entendimento é que isso é assumir a priori como algo positivo haver esse território grande, um país grande na América do Sul que fala português. Eu coloco a questão, qual seria o problema se o Brasil não existisse da maneira como existe hoje? Qual seria o problema se a gente tivesse aqui na América do Sul vários países pequenos que falassem português, ou pelo menos que a gente tivesse algo mais próximo do modelo norte-americano apresentado principalmente na primeira metade do século XIX. Quer dizer, o governo central em Washington, ele era bem mais fraco e havia bem mais autonomia para cada um dos estados, tanto que o país nem tem nome, né? Às vezes a gente até brinca, são os Estados Unidos que ficam ali na América do Norte, quer dizer, demonstrando essa menor importância do governo central
ali em Washington. Eu entendo como sendo uma coisa que é assumida como óbvia, que era necessário que houvesse essa unidade territorial do Brasil, e entendo que de um ponto de vista libertário isso não é óbvio. Qual seria o problema de haver essa fragmentação territorial, se não na direção de haver mesmo vários países diferentes, pelo menos com a possibilidade que a gente tivesse algo mais parecido com uma confederação. E era até uma bandeira que algumas pessoas defendiam, quer dizer, até antes de acontecer propriamente a independência, conforme é contada na história tradicional em 1822, a gente já tinha o Frei Caneca, na década de 1810, defendendo a independência ali de Pernambuco ou de regiões próximas do que hoje é Pernambuco. E depois ele reclama, quando acontece a independência oficial, vamos colocar assim, em 1822, o Frei Caneca reclama, puxa, deixei de ser dependente de Lisboa, mas agora vou ter que me submeter a um português, no caso, o Dom Pedro I, no Rio de Janeiro. Só que ninguém me perguntou, o Frei Caneca colocando mais ou menos nesses termos, né? Ninguém me perguntou se eu queria ou não ser súdito do imperador Dom Pedro I. Então, acho que são certas coisas que a gente é ensinado como sendo óbvias, mas é uma maneira de contar a história já esperando o futuro, né? Já tornando o futuro que se estabeleceu como certo. No caso desse paralelo que você estabeleceu com os Estados Unidos, também isso aconteceu lá, né? A federação das 13 colônias, que acabou sendo vitoriosa como unidade territorial, ou comunidade dentro de um país, ela evitou também a fragmentação que era defendida por muitos políticos da época, né? Pois é, a gente tem lá também, no final, não no final das contas, a gente, quando chega ali na presidência do George Washington, aparecem os dois primeiros partidos políticos da história dos Estados Unidos, né? O Partido Federalista, defendendo uma coisa mais centralizada, tem a liderança ali do Hamilton e do John Adams, alguns entendem até que do próprio George Washington, embora ele não se assumisse dessa maneira, e do outro lado a gente tem os jeffersonianos, o Thomas Jefferson, os republicanos democratas, os democratas republicanos defendendo algo com maior autonomia local. Mas antes disso, antes de ter a presidência do George Washington, a gente tinha realmente algumas pessoas que defendiam, por exemplo, Samuel Adams, parente do John Adams, que defendia mesmo haver uma grande autonomia para cada um dos estados constituintes, até maior do que a autonomia que depois o Thomas Jefferson vai estar defendendo. Quer dizer, acho que são certas coisas que muitas vezes a história é contada como se fosse uma coisa muito positiva. Puxa, que bom que ficou tendo só um país ali na América do Norte, não 13 ou, sei lá, vários, e uma coisa parecida aqui para o Brasil. Acho que a gente, de um ponto de vista libertário, a gente pode questionar isso, quer dizer, entendendo que o importante é a liberdade do indivíduo, entendendo que o importante é haver espaço para que o indivíduo possa florescer, para que o indivíduo possa buscar a sua felicidade, tem certas coisas na maneira como a história tradicionalmente é contada que a gente deve questionar. Agora, um aspecto interessante da nossa história, a história brasileira, Bruno, é que nessa época, no século XIX, e aí pegando esse período aí entre a independência e o golpe militar que derrubou a monarquia em 1889, havia de fato uma centralização do poder, mas ao mesmo tempo havia, do ponto de vista de instituições políticas, uma descentralização maior do que há hoje. Essa tradição política autoritária nós tivemos no passado, antes mesmo do Brasil se tornar independente, então nós temos uma longa tradição que foi implementada aqui pelos portugueses. Mas, pegando esse período do século XIX, em que liberais e conservadores eram as duas grandes forças políticas e intelectuais no debate político, comparando com agora, o período lá parece-me, né, olhando obviamente com os olhos de hoje, que era muito mais liberal do que é hoje em dia, especialmente porque o governo era incapaz também de atingir todo o território, né? É claro que eu estou avançando numa questão que você não toca no texto, mas eu queria perguntar isso, já que você falou algumas coisas, qual é a avaliação que você faz assim entre a comparação desse período histórico, que você faz essa crítica libertária, com o momento atual? Bom, primeiro, com certeza, eu acho bem interessante a gente observar que no século XIX o debate era, em geral, em torno do liberalismo. Acho que a gente pode até dizer o seguinte, que
embora houvesse um partido chamado liberal, outro partido chamado conservador, os dois partidos eram liberais. Havia um partido, acho que a gente pode chamar de liberal-liberal, e outro de conservador-liberal, ou então de liberal-conservador. Quer dizer, há um debate ainda usando um vocabulário liberal, em torno de ideias liberais, parecido com o que acontece nos Estados Unidos durante o mesmo período. O pessoal fala que é um debate lockeano, um debate em torno, principalmente, das ideias do John Locke. Quer dizer, tem um observador daquele período do século XIX que ele fala o seguinte: os liberais e os conservadores, eles até concordam a respeito do que deve ser feito, eles discordam a respeito da velocidade com que as reformas poderiam ser feitas. Os liberais têm mais confiança de que as reformas podem ser levadas adiante bem rapidamente, os conservadores são mais reticentes. Por causa desse medo da anarquia, os conservadores entendem que as reformas têm que ser feitas com mais calma. Um ponto bem central aí é a respeito da escravidão. A escravidão no Brasil, ela é abolida de maneira bem calma, bem aos poucos, né? E o meu entendimento, embora o texto não fale a respeito, mesmo do século XIX, eu paro nas primeiras décadas, então, embora o texto não fale sobre o século XX, de que, eventualmente, no século XX, o Brasil se tornou ainda mais centralizador, quer dizer, as tendências se tornaram ainda mais autoritárias e eu acredito que a gente acaba tendo consequências para isso mesmo hoje. O cenário do Brasil hoje, estive escrevendo outros textos lá para o Instituto Mises, que a gente tirou uma presidente que tinha uma tendência até mesmo totalitária, o partido dela, e falta, pelo menos partidariamente, uma opção muito clara para ser colocada no lugar que tenha um viés claramente liberal. Desse ponto da escravidão, um elemento interessante da nossa história é que, tanto no Partido Conservador quanto no Partido Liberal, haviam escravocratas e haviam abolicionistas nos dois partidos, né? Os dois imperadores eram declaradamente contra a escravatura e a abolição da escravatura se deu sob um gabinete conservador. Como é que se explica, já que você estudou esse período, Bruno, você conseguiu entender como é que isso ocorreu? Estive no Instituto Von Mises agora, esse ano, mais cedo, em janeiro, participando de um congresso. Eu ouvi uma colocação que eu achei muito interessante, que a gente fica debatendo entre nós, em torno de ideias austríacas, a respeito da validade de ideias austríacas como uma sociedade regrada por uma ordem descentralizada, esse tipo de abordagem que a gente pega, parece muito boa no papel, só que parece que faltam austríacos. Para que a gente tenha ideias austríacas funcionando na prática, a gente precisa de pessoas que concordem que essas ideias são importantes. Eu acho que isso faltava no Brasil durante o século XIX. Quer dizer, embora a gente houvesse o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, outras pessoas que defendiam o fim da abolição, de modo geral, eu concordo com a leitura do Joaquim Nabuco, de que a escravidão era algo que estava muito profundamente dentro da sociedade. Quer dizer, o modo de pensar das pessoas já tomava a escravidão como sendo algo certo. Quer dizer, tem leituras aí, depois Casagrande e Senzala segue nesse mesmo caminho, de mostrar o quanto que a escravidão fazia parte da forma como as pessoas pensavam. Então, tanto dentro do Partido Liberal quanto dentro do Partido Conservador, a gente tinha pessoas defendendo o fim da escravidão. Agora, acaba que na sociedade isso não estava tão presente assim, segundo eu avalio, e isso acaba explicando também por que a escravidão demora tanto tempo a ser abolida. E também tinha a sociedade brasileira, uma parcela da sociedade brasileira acabou lidando com a escravidão de uma forma, e os próprios escravos, obviamente, lidando com a escravidão, talvez até para remediar isso, serviu para prolongar a escravidão no Brasil, de formas criativas. Eu lembro de autores que contam histórias do Rio de Janeiro desse período do século XIX, em que negros escravos tinham autorização dos seus donos para irem trabalhar ali no porto, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e conseguiam trabalho no porto e trabalhavam ali o dia inteiro, ganhavam algum tipo de renda, né? E voltavam e passavam uma parte desse dinheiro para os seus donos, né?
E tem vários exemplos de negros que conseguiram comprar a sua própria alforria e se tornaram grandes cafeicultores ou donos de grandes fazendas, e depois tiveram escravos e deixaram até como maior parte de sua fortuna escravos que tinham comprado. Né? Isso mostra como a história do Brasil é muito mais complicada do que a gente costuma aprender, né, Bruno? Com certeza. Acho que mostra que a escravidão era uma instituição mesmo, é um conjunto de normas, um conjunto de regras que eram tomadas como óbvias e que faziam mesmo parte da sociedade. Aliás, se a gente fizer uma avaliação mais ampla disso, a história da humanidade é marcada por escravidão. A gente tem aí civilizações antigas onde se praticava escravidão largamente, não havia um questionamento muito sério disso, e mesmo na nossa história recente, quer dizer, dos últimos 500 anos aproximadamente, a escravidão ela foi praticada em muitas partes do Ocidente até o século XIX. No final do século XVIII, a gente tem no mundo anglo-saxão um questionamento primeiro do tráfico de escravos, depois da escravidão em si, a princípio por grupos evangélicos bastante minoritários. Quer dizer, para a sociedade como um todo, escravidão é uma coisa bastante óbvia, inclusive para os próprios escravos. E a gente tem essa transformação, e ainda hoje, se a gente for para o mundo, se a gente for para o Oriente, mesmo dentro do continente africano, ainda existe escravidão sendo praticada largamente. Isso é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo muitas vezes. O estranho, que eu acho que a gente pode colocar, não é que a escravidão tenha durado aqui no Brasil até final do século XIX, mas que a gente tem abolido, né? Enquanto que ao longo da história da humanidade, em muitas partes do mundo hoje, a escravidão continua sendo considerado algo bastante óbvio. Quer dizer, existe muito forte esse pensamento de que é normal um ser humano dominar outro ser humano, e a avaliação que eu julgo que é bastante importante é um paralelo entre escravidão e socialismo. Os dois são bastante parecidos. Agora, todas essas nuances e dimensões e complexidade da sociedade brasileira que você estudou para escrever o artigo, isso não dificulta um pouco essa reavaliação libertária sobre a política brasileira, Bruno? A ideia é dar um pontapé inicial, né? O meu objetivo ali é fazer algo pontual, né? Inclusive considerando o recorte cronológico, colocar só as primeiras décadas e esperar que isso estimule outras pessoas. Eu até menciono, existem alguns autores ou alguns trabalhos que têm uma tendência mais liberal, no sentido bastante amplo da palavra, mas acredito que ainda falta escrever, pelo menos agora, início do século XXI, escrever avaliações libertárias de outros períodos da história do Brasil. Isso, inclusive, são os meus planos, quer dizer, fazer... Agora, inicialmente, eu publiquei esse texto falando sobre um período das primeiras décadas, né? Mas a ideia é jogar essa mesma lente teórica libertária para outros períodos, outros momentos. Entendi. Bom, eu perguntei agora a respeito dessas dificuldades, porque quando eu pesquisei para o meu livro Pare de Acreditar no Governo, que foi lançado pela editora Record no ano passado, né, e o fio condutor do meu livro é o intervencionismo ao longo da história, de que forma que esse intervencionismo cria uma cultura política intervencionista e uma mentalidade estatista. E uma das grandes dificuldades que eu tive no caso do século XIX, mas isso tinha algumas dimensões de dificuldade, alguns graus de dificuldade em outros períodos da nossa história, como a nossa história é muito múltipla, é muito diversificada, com várias influências além daquelas influências que nos foram legadas pelos portugueses. Até quando eu tinha que fazer recortes e escolher exemplos para demonstrar esse intervencionismo, né, e em alguma medida essa tradição política autoritária, seguindo os trabalhos do professor Antônio Paim e Ricardo Vélez Rodrigues, era uma complicação bastante árdua, né? E por isso que eu queria saber como é que você lidou com isso ao estudar aquela bibliografia, a maior parte da qual eu usei no meu próprio livro. Sim, acho que um primeiro ponto, assim, que a gente precisa ter é definir a nossa cosmovisão. Eu parto do pressuposto de que todo mundo tem pressupostos. A gente
intelectualmente, eu observo, fazendo uma avaliação da minha própria formação acadêmica, de que a gente muitas vezes fica preso a uma visão teórica marxista, ou pelo menos estatista. A gente não é muito influenciado a questionar, existe pouca oportunidade de se adotar uma visão teórica liberal ou libertária. Por outro lado, a gente vê até popularmente muitas pessoas comentando que a gente tem que ser isento, que a gente tem que ser apartidário, que acredito que intelectualmente isso é um absurdo. Você sempre vai ter um determinado ponto de vista. Sempre você vai partir de determinados pressupostos básicos do que você acha que o ser humano é, do que você acha que o ser humano deve ser, de como devem ser as relações entre as pessoas. Então, acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar nessa área mais filosófica e ter uma cosmovisão clara. Tendo uma cosmovisão clara, tendo uma perspectiva teórica clara, bem embasada, a gente começa a ler as fontes com um olhar crítico, sabendo aquilo que a gente está procurando, sabendo aquilo que deve ser criticado e como deve ser criticado. Dá então, inclusive, a possibilidade de ver esse debate entre os conservadores e liberais e não ser exageradamente crítico de nenhum dos dois ou não elogiar exageradamente nenhum dos dois, mas perceber coisas como a presença de um certo grau de liberalismo entre os dois partidos, mas também perceber o quanto que, por exemplo, um ponto que eu considero bastante importante, já mencionei, é o quanto que eles consideravam que a anarquia era uma coisa impensável. E partindo de uma visão teórica libertária, a gente pode fazer essa crítica, se perguntar, mas qual o problema de anarquia? Por que a anarquia é ruim? Por que eles partem do pressuposto de que a anarquia seja uma coisa ruim? A gente tem essa possibilidade de uma perspectiva libertária na qual a gente não considera que a anarquia seja algo necessariamente ruim, pelo contrário, pode ser justamente o objetivo que a gente está tentando alcançar. Então, em resumo, acho que a gente tem que trabalhar primeiro essa visão filosófica ou epistemológica, como a gente adquire conhecimento, ter uma visão clara de mundo, algum conjunto de valores básicos, e tendo esse conjunto de valores básicos, a gente consegue fazer uma leitura melhor das fontes. Bruno, quais eram os maiores obstáculos às liberdades nesse início do século XIX, que é o período que você trata no seu artigo? Um grande empecilho à liberdade é justamente a maneira de pensar. Acho que a gente pode resumir da seguinte maneira, começando, na verdade, antes do Brasil, começando em Portugal. Acho que o que acontece é que a Inglaterra passa por uma transformação bastante significativa, não é o que acontece da noite para o dia, existe um longo período de mudança de mentalidade na Inglaterra, levando ao surgimento ali do liberalismo, das ideias inicialmente do Adam Smith, mas depois de outras pessoas. E desde Portugal, as pessoas olham para a Inglaterra e a impressão que dá, colocando de uma maneira popular, é que as pessoas falam, caramba, o que está acontecendo com esses ingleses? Eles estão assumindo a dianteira, quer dizer, Portugal olha para trás, né? O país do passado, é um país que teve um momento aí glorioso de expansão marítima e que está começando a ficar para trás. E ali, final do século XVIII, com o Marquês de Pombal, os portugueses tentam reproduzir o que está acontecendo na Europa, o sucesso econômico, o que está acontecendo na Inglaterra, o sucesso econômico da Inglaterra, só que fazem a coisa exatamente do contrário do que deveria ser. A Inglaterra está experimentando algum grau já de liberdade individual e, por causa disso, existe um desenvolvimento econômico. Portugal tenta ter o desenvolvimento econômico centralizando mais ainda, criando mais mercantilismo e mais absolutismo. Isso acaba passando para o Brasil também. Acho que isso é uma marca importante daquele período que, inclusive, continua ao longo do tempo. A ideia de que a gente olha, depois daqui do Brasil, as pessoas olham, por exemplo, para os Estados Unidos, veem quanto que os Estados Unidos está avançado em algumas áreas e querem que o Brasil tenha o mesmo grau de sucesso. Só que para ter o mesmo grau de sucesso, faz exatamente o contrário do que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos, estão dando mais liberdade para os indivíduos.
Aqui no Brasil se dá menos liberdade para os indivíduos com o intuito de ter o progresso econômico. Então, acho que o empecilho está principalmente no campo das ideias, é a maneira como as pessoas pensam, a maneira como as pessoas enxergam o mundo à sua volta, como elas enxergam elas mesmas. Nesse período entre o governo português, ou a intervenção do governo português no Brasil, a vinda da família real portuguesa para cá em 1808 e a transformação que se dá no Brasil nesse período entre a chegada da família real, o Dom Pedro I assumiu o poder e o Dom Pedro II, né, se tornar adulto e já imperador, é um ciclo de transformação muito grande em que esse grau de liberdade que não havia antes e também não houve depois se dá de uma forma esplendorosa, né, Bruno? Sim, acontece também. É até importante fazer ressalvas. O Dom Pedro I era basicamente um liberal. O pessoal faz muita crítica ao Dom Pedro I, é um personagem bastante polêmico, fazem até análise do temperamento dele, um temperamento mais explosivo, mas acho que examinando as ideias a gente observa, o Dom Pedro I era basicamente um liberal, o Dom Pedro II a mesma coisa, ele era basicamente um liberal. Talvez não um liberal tão otimista assim, a gente olhando de um ponto de vista libertário, realmente seria uma covardia. Mas era assim, eram pessoas liberais, a gente tinha pessoas liberais aqui no Brasil ao longo de todo esse período e que estavam fazendo reformas. Quer dizer, não é que as reformas deixem de acontecer, mas a impressão que dá, fazendo esse olhar macro, aquele olhar de águia, né, lá do alto, é que as pessoas muitas vezes têm medo da anarquia, têm medo do que um maior grau de liberdade para os indivíduos pode acarretar. Tem essa preocupação de que caso se dê maior liberdade para indivíduos ou caso se dê maior autonomia para as províncias, que vai acontecer uma fragmentação, que vai acontecer anarquia, guerra civil. Então, parece que o grau de liberdade que se confere em determinadas reformas, ele sempre é um pouco puxado para trás, ou a velocidade com que isso pode acontecer sempre é diminuída por causa, de outro lado, desse tipo de preocupação. Na conclusão do seu artigo, você afirma que a verdadeira divisão nesse período do século XIX não era entre esquerda e direita, né? Essas categorias sequer eram colocadas, estavam à mesa, né? Mas a grande divisão era entre os cidadãos e o Estado. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, qual era essa grande divisão, de que forma que essa divisão entre cidadãos e Estado se estabelecia no Brasil do início do século XIX. Uma coisa que eu tento colocar no texto, no aspecto metodológico, é um questionamento desse espectro político que comumente a gente usa, esse espectro político direita-esquerda, quer dizer, coloca-se na esquerda os grupos revolucionários, os grupos radicais, os grupos que estão buscando um tipo de transformação mais radical para a sociedade, e na direita os grupos mais conservadores. Acho que a tendência em geral, quando se utiliza esses termos direita e esquerda, é essa. Aí a gente tem que a história desses termos direita e esquerda remonta lá à Revolução Francesa, que os grupos mais radicais, mais críticos à monarquia na França estavam na esquerda do parlamento, os grupos menos críticos ou mais conservadores ou até reacionários estavam na direita. Eu questiono isso, quer dizer, você pegar algo que estava presente ali na Revolução Francesa e jogar para outros períodos, em outras regiões, entendo que pode ter alguma validade, mas a gente deve usar isso com alguma cautela. E uma coisa que acaba acontecendo é que, popularmente, as pessoas colocam na direita os liberais, os conservadores, os fascistas, os nazistas. Isso a gente acaba tendo aqui no Brasil hoje essa situação. Se você defende uma posição conservadora ou até libertária, você é xingado de fascista, que não faz nenhum sentido. Quer dizer, eu sigo aí a interpretação de teóricos conservadores e libertários de dizer que os nazistas, que os fascistas, aliás, nazistas os nacional-socialistas na Alemanha, são grupos com muito mais afinidade com a esquerda do que com a direita. E o que eu proponho é uma maneira de avaliar os partidos políticos não por eles serem mais conservadores ou serem mais radicais, mas sim pelo grau de liberdade individual que eles defendem. Aí
tem uma frase do George Orwell, né? O George Orwell coloca: a grande divisão não é entre os radicais e os conservadores, é entre os autoritários e os libertários. Então, estou com isso em mente na hora que eu faço essas menções, na hora que, metodologicamente, eu estou tratando sobre os partidos. Entendi. Aliás, George Orwell, que é um grande intelectual, grande escritor, que era um socialista, né? É verdade, ele era um socialista. E que, curiosamente, foi assumido pelos liberais e conservadores como uma grande fonte intelectual e de crítica ao próprio socialismo. Pois é. Um socialista que, no entanto, acho que é um socialista, pelo menos a princípio, romântico, né, nos seus primeiros anos, e que acaba criticando o socialismo como ele foi estabelecido na União Soviética, depois em outros lugares, por causa desse caráter autoritário. Quer dizer, o que ele entendia era um socialismo que acho que tem muito mais a ver com libertários mesmo. Quer dizer, a ideia de que indivíduos escolhem viver numa sociedade comunista ou comunitária, como coletivista, como a gente queira chamar, mas nunca que isso seja uma imposição através da força. Acho que nisso a gente vê uma afinidade do pensamento do George Orwell que a gente pode aproveitar, pode aprender bastante. Muito bem, Bruno, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.